Bem, pessoal, vou falar sobre uma preocupação que é sobre o consumo e o uso da maconha, em especial nesse período do carnaval, que a gente sabe que popularmente, né, apesar de ser uma droga legal, é muito consumida no Brasil, né? Quando eu falo desse tema, eu sei que é um tema polêmico, em especial quando envolve uma coisa que é ilegal, né? A maioria das pessoas pergunta muito, isso é comum no consultório, do ponto de vista técnico médico, né? Que prejuízo isso faz e por que isso acontece assim? Pra vocês terem ideia, eu morei um ano e pouco em Los Angeles. Lá é legal. Então você compra que nem compra uma bebida alcoólica. Então, realmente, muitos dos meus pacientes que viajam, já moraram em outro país, já morou na Europa, ele vem pra gente muito assim. Eu sei que no Brasil é legal, mas eu queria saber qual prejuízo esse consumo pode me trazer, né? E eu vou falar para vocês, em especial, a situação do Brasil, que é muito mais arriscado nos outros lugares. Eu vou explicar um pouquinho por quê, né? Hoje em dia, a avaliação médica, do ponto de vista científico, né, aumentou muito a compreensão da gente da maconha. E aí vem um problema sério, porque muita gente, por preconceito, né, por alguma situação, por algum dogma, né, ele bota na cabeça dele que algumas drogas não podem ser usadas como remédio. E eu não quero entrar nesse tema, porque já é cientificamente comprovado. A maconha tem excelentes evidências, né, para transtorno de ansiedade, boas evidências para dor, controle da dor, né, excelentes evidências para epilepsia, né. Óbvio que não estou falando que é a primeira escolha, tem muito remédio que funciona muito bem, né, mas em alguns cenários como esse é um remédio super bem, até para enjoo, né, ele tem trabalhos mostrando. Então assim, nesse cenário não tem questionamento, é decisão e avaliação científica, né? Mas o que eu vejo mais comum é a questão do uso recreativo, que aqui no Brasil é proibido, né? Mas chega no consultório, muitos pacientes perguntam assim: Júlio, eu entendo que é proibido, mas eu vou consumir. Qual o risco que eu tenho sobre isso, né? Então, o que oriento muitos meus pacientes? O grande problema quando uma coisa não é legal no Brasil, como o caso da maconha, é o que é que está realmente ali dentro, né? Porque, por exemplo, vou dar exemplo, eu não bebo, né? Nem consumo maconha, nem faço consumo de bebida alcoólica, mas a bebida alcoólica, o que acontece? Você vai no supermercado e tem todo o controle, né? Órgãos de saúde, fiscalizadores, conferem, veem se o produto está condizente com o que está no rótulo, tudo isso. Tem uma série de controles. No caso da maconha não tem. A maioria das pessoas que vão comprar ou vão consumir isso, ela compra de forma ilegal e também compra sem ter certeza do que está ali dentro, né? Então, a maioria dos meus pacientes que eu falo isso, assim, o risco é muito grande do consumo no Brasil nessa situação. Tem paciente que fala assim, mas é alguém de confiança, é alguém que sempre fulano... Mesmo assim, aconteça o que acontecer, você não tem nada documental, não existe nenhum rótulo fiscalizado, né? E tudo que não há fiscalização tem um risco. Não falo nem por intencionalidade, agora às vezes teve alguma contaminação, alguma coisa, porque a maconha de um modo geral é feita artesanal e tem um risco quanto a isso, né? Então, de um modo geral, a principal preocupação que eu falo com os pacientes é isso, né? Quais são os riscos à saúde da maconha, né? Do uso recreativo e por que foram liberados, né, em outros países da Europa, assim, não é muito diferente, nem tão maior do que da bebida alcoólica. Então eu falo com todo paciente, a bebida alcoólica é o que mais mata no Brasil por causa de acidente. A maconha também muda o seu reflexo. Então é o risco de acidente também automobilístico, já comprovado. Muitas das referências que eu estou falando aqui eu tiro do UpToDate, uma das maiores referências médicas, em vários vídeos que eu faço aqui, que é específico de neurocirurgia, eu acabo usando ele como referência. Então, tem comprovado, né? A questão socioeducacional, em especial no adolescente, é sugerido e orientado algumas evidências que pode sim ter um prejuízo no desenvolvimento do sistema nervoso central, em especial naquela fase da adolescência. Então, muito cuidado em população adolescente, pré-adolescente, pode sim prejudicar. Júlio, bateu o martelo? Não. Tem muitos fatores confundidores, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é um alerta que tem, inclusive, lá no UpToDate falando sobre isso, né? E as outras coisas, né? Tem alguns transtornos psiquiátricos, que é uma certa polêmica sobre será que ele ajuda, né? Ou acelera a desencadear, né? Mas aí eu não vou entrar no detalhe porque não tenho evidência batida, né? O grande problema que eu acho aqui no cenário do Brasil é a falta de qualquer tipo de controle do que você está consumindo. É real, não é? Que produto misturaram ali? Isso é a maior preocupação que eu acho. Segundo, essa questão dos acidentes. Tudo que altera seu nível de consciência tem um risco, tem uma preocupação. Então, direção, tudo isso você tem que se preocupar. Diferente do álcool que tem um bafômetro, a maconha não tem. Então, as pessoas se sentem mais livres de fumar maconha e dirigir. E prejudica assim o reflexo, você pode se acidentar por isso, tá bom? Espero que tenha ajudado. É um vídeo de orientação. Tento trazer o aspecto científico. Eu sei que grande parte do meu público é da terceira idade, acima de 60 anos, né? A gente tem estatística aqui no YouTube e vê isso, né? E eu sei que é um tema que lá atrás havia um preconceito muito grande e nem se debatia.
Hoje vocês têm filhos, têm netos, e eu sei que é um tema real, é um tema polêmico, mas é um tema que as pessoas debatem, né? Por causa do preconceito, teve o erro do atraso no Brasil, os países mais atrasados do uso medicinal, que aí é uma coisa, e do uso recreativo eu estou trazendo para vocês os alertas, né? Da mesma forma que a gente faz do álcool, de outras coisas, que prejudica também nosso corpo, mas muita gente consome, a gente tem que sim falar com seriedade, né? Com tranquilidade e orientar e informar da maconha também, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.